Hoje vamos falar dos principais erros que os corredores cometem, mas vamos falar de um corredor em especial. Vamos falar de todos os erros que eu cometi e que agora, à distância, vejo que estava completamente errado. É muito frequente haver vídeos a explicar quais é que são os principais erros que os corredores cometem e muitas vezes isso é interpretado como uma forma de quem está a fazer o vídeo mostrar aquele ar de superioridade que nunca errou, nunca fez nada errado. E portanto eu vou-vos falar de todos os erros que eu cometi e que com este vídeo espero que pelo menos alguns destes erros vocês não cometam. Também é normal nós cometermos alguns erros, faz parte do crescimento, mas há alguns erros que podemos evitar. Eu comecei a correr porque queria melhorar a minha condição física nos jogos de futebol do fim de semana. Isto é muito típico, é muito frequente haver pessoas que praticam futebol ao fim de semana com os amigos e então para melhorarem no futebol ao fim de semana, para terem uma melhor condição física, para estarem em melhor forma, então vão durante a semana fazer alguns treinos de corrida para conseguir chegar ao fim de semana em melhor forma. E foi isso que aconteceu comigo. Chegava ao fim de semana e ia praticar futebol, fica muito cansado, então comecei a pensar, bem, se eu for fazer uns treinos de corrida durante a semana, é provável que eu consiga no fim de semana estar em melhor forma. Então comecei a fazer umas corridas, 2, 3 corridas durante a semana. No entanto, o que acontecia era que eu fazia sempre o mesmo treino, ia correr meia hora, 40 minutos, 6, 7 quilómetros, sempre o mesmo treino. Portanto, começava a correr, dava o meu máximo em que, quando já não conseguia correr mais, parava e pronto. E portanto este era um erro que é muito frequente, que é nós fazermos o mesmo treino todos os dias. Nós sempre vamos correr, vamos sempre treinar e vamos sempre fazer a mesma coisa. E era isso que eu fazia nessa fase em que eu queria melhorar a minha condição física nos jogos de futebol de fim de semana. E portanto este é um erro que devem tentar evitar. Se querem fazer corrida, seja para correr e fazer provas ao fim de semana, seja para terem uma melhor condição física, para jogar futebol ou para terem uma vida mais saudável, então diversifiquem os treinos. Aliás, até em termos de lógica, de melhorar para o futebol, eu estar sempre a fazer o mesmo treino, não tinha grande utilidade. Porque se eu fizesse treinos intervalados, sprints, que é o que nós fazemos no futebol, em que nós estamos a correr continuamente, até poderia fazer mais sentido. Agora, eu fazia sempre o mesmo treino, sempre a dar o máximo, quase todos os treinos eu tentava bater o meu recorde pessoal. Eu era o campeão dos recordes pessoais nos treinos, mas depois não conseguia evoluir porque chegou a um ponto em que não evoluía. E, portanto, depois chegava ao futebol e muitas vezes até chegava cansado porque estava sempre a dar o máximo nos treinos de corrida durante a semana. Outro erro que eu cometia era dar sempre o máximo durante os treinos. Começava a correr e era sempre quase a dar um sprint de 6 km, 7 km e portanto acabamos por ficar muito cansados, portanto acabamos por depois não conseguir evoluir. E além disso, em termos psicológicos, nós sentimos que a corrida não é para nós, porque aquilo é tão cansativo. Ao contrário do futebol, em que nós fazemos um sprint de 10 ou 15 segundos e depois paramos, ou seja, não é uma corrida contínua. Nós, ao correr de uma forma contínua, há um sofrimento muito grande. E ainda por cima, na corrida nem sequer se marcam golos. Ou seja, não tem aquela componente lúdica de estarmos com outros amigos a jogar futebol. E, portanto, era muito cansativo, eu via aquilo como um sofrimento imenso, mas eu fazia isso para tentar melhorar só, mas eu não gostava, sentia que aquilo era um sofrimento muito grande. Depois, alguns amigos que já praticavam a corrida e que já participavam em algumas provas começaram a dizer que eu deveria participar em provas. Qual é que era o problema? É que as provas eram ao domingo, ou são ao domingo, e eu jogava futebol também ao domingo, e portanto começou a haver ali uma certa incompatibilidade. Pronto. Então comecei a participar numa prova ou outra, só que o que acontecia era que eu fazia sempre os mesmos treinos, depois eu comecei a perceber que tinha que fazer um treino de 10 km, que a prova era de 10 km. Então comecei a fazer sempre 10 km, sempre a dar o máximo.
E aquilo chegava ao dia da prova e estava completamente cansado, porque não fazia aquilo que agora sei que se chama polimento, que é nós, nas semanas antes da prova, começarmos a baixar o volume de treinos, que é para chegarmos ao momento da prova no máximo da nossa forma. Então o que acontecia era que eu fazia na semana antes um ótimo resultado do treino, mas depois chegava à prova, muitas vezes quebrava a meio, tinha que muitas vezes abrandar muito o ritmo, e não tinha bons resultados como tinha nos treinos. Portanto, comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Então comecei a perceber que se eu vou fazer uma prova de 10 km, então faz sentido eu fazer alguns treinos de 11, 12, 13 km, porque é para ganhar a resistência, para eu conseguir fazer então a prova mais facilmente. E se eu ia fazer 12, 13 quilómetros, então tinha que começar a fazer esses treinos a um ritmo mais leve do que aquele da prova. E depois comecei a perceber que havia treinos intervalados, que é nós corrermos a um ritmo mais rápido do que aquele que nós vamos fazer a prova, mas por uma distância muito mais curta, por exemplo 400 metros, ou 600 metros, ou 1000 metros, e com isso nós habituamos o corpo a correr a um ritmo mais rápido do que aquele que nós vamos supostamente fazer a prova. No entanto, ao habituarmos o corpo a correr a essa velocidade, acabamos por depois começar a incorporar essa própria velocidade durante a prova. Outro erro que eu cometia, e que é um erro que quase todos os corredores iniciantes cometem, é não fazia aquecimento. Se eu fazia o treino durante a semana de 10 km e era isso que eu conseguia aguentar, porque eu dava sempre o máximo durante esse treino, na minha cabeça o que eu pensava era, se eu vou fazer um aquecimento de 2 km, então vai-me faltar depois a energia para conseguir fazer os 10 km. Então não fazia absolutamente aquecimento nenhum. Isto tem alguma lógica, né? Se eu só consigo fazer 10 km, então vou agora gastar energia com o aquecimento. Mas efetivamente o aquecimento é extremamente importante para nós conseguirmos habituar o corpo àquela velocidade, àquele esforço que nós vamos fazer a corrida. E aliás, se nós fizermos o aquecimento, nós vamos até conseguir ter melhores resultados do que não o fazendo. Quando nós não fazemos o aquecimento, aqueles primeiros 1000 metros, 2000 metros, nós começamos a ficar completamente ofegantes, começamos a sentir muita dificuldade em respirar, começamos a ficar muito cansados, e isso tem a ver com o facto de nós não fazermos o tal aquecimento. Só depois de cometer esse erro durante muitas vezes é que comecei então a fazer o tal aquecimento, 10 a 15 minutos de corrida leve e depois 4 sprints 50 metros para explicar ao corpo, para mostrar ao corpo que vem aí intensidade e que vou necessitar de essa intensidade para fazer a prova. E, portanto, com isso comecei também a melhorar bastante. Claro que reforço muscular era algo que eu não fazia. Também era mais novo, portanto pensava que não havia lesão nenhuma que me aparecesse e efetivamente apareceram várias lesões e agora à distância consigo perceber que foi pelo facto de não ter feito reforço muscular. Nós começamos a exagerar, começamos a colocar muita carga sobre o corpo está fraco, não está preparado para esse embate todo que nós vamos ter um impacto muito grande da corrida sobre o nosso corpo, sobre os músculos, sobre as articulações, e o reforço muscular serve também para isso, serve não só para nos dar força para nós corrermos mais rápido, mas também para nos proteger o corpo para o impacto que a corrida tem, e portanto esse reforço muscular só começou a aparecer depois de me lesionar. Depois de fazer fisioterapia, depois comecei durante uns tempos, depois dessa fisioterapia, a fazer reforço muscular, mas era só as primeiras semanas, depois passados uns tempos deixava novamente de fazer reforço muscular, até que me lesionava novamente e lá voltava a gastar dinheiro na fisioterapia e médicos, mas depois voltava novamente a fazer reforço muscular, mas também novamente por pouco tempo. Agora isso já não é possível, tenho mesmo que fazer reforço muscular porque senão não consigo correr, não posso correr. Portanto, é um erro que
se pode pagar muito caro, e este erro é mesmo muito importante. Outro erro que eu também cometi era ir para a prova e não saber nada sobre a prova. E normalmente isso costuma-se pagar muito caro. Então o que é que, por exemplo, acontece, por exemplo, na São Silvestre de Lisboa, foi a primeira prova em que eu participei. A partir dos 6, 7 km tem uma subida de 2 km, uma subida muito grande, e eu não estava preparado para subidas porque eu nunca tinha treinado subidas, e então durante essa subida eu sofri imenso e foi por pouco que eu não desisti, que não parei, que não chamei a ambulância, não, porque é muito complicado nós não estarmos preparados para aquilo que a prova nos vai dar. Se eu soubesse que a prova tinha uma subida, então eu preparava-me antes, para já fazia treinos de subida para nós conseguirmos treinar para a especificidade que a prova nos vai apresentar, mas eu não sabia lá. Agora eu ia treinar, ia correr, treinava ao pé de casa, sabia lá agora que a prova ia ter subidas. Pensava que a prova era num percurso igual àquele que eu costumava treinar e, portanto, este é um erro que se comete muito, é nós não nos prepararmos para a especificidade das provas. Se tem subidas, se a subida é no início, se é no fim, se está calor, se está frio, se está umidade, se é uma zona que normalmente tem muito vento, se não tem. Portanto, são tudo coisas que nós depois devemos treinar antes para depois nos prepararmos para essa prova. Como disse há pouco, eu fazia sempre o mesmo treino. De início era 5, 6 km, depois era 10 km, quando comecei a participar em provas. Não tinha um plano, não tinha nenhuma planificação, fazia sempre os mesmos treinos. Houve um dia que fui à internet e comecei a seguir um plano que lá estava, que tinha 3 ou 4 treinos por semana. Efetivamente, eu ao fazer treinos longos, ao fazer o treino intervalado, ao fazer os treinos leves, ao fazer os treinos ritmados, que lá apareciam nesse plano, que era um plano geral, genérico, eu comecei a evoluir bastante. E aquilo que eu não evolui durante anos, evolui depois ali em 2 ou 3 meses, só pelo facto de estar a cumprir um plano, de estar a diversificar os treinos. E, portanto, é muito melhor nós seguirmos um plano que seja um plano genérico, que nós encontramos na internet, do que não seguir plano nenhum. Muitas vezes nós cometemos o erro, que era o que acontecia comigo, de pensar, bem, hoje só tenho 40 minutos para correr, vou só correr 40 minutos. Hoje tenho mais tempo, então corro um bocadinho mais tempo. Hoje não me apetece correr mais tempo, então paro a meio e vou para casa. Portanto, ou seja, aquele improviso faz com que nós não consigamos evoluir. Nós, ao utilizarmos um plano de treinos, nós vamos conseguir evoluir muito mais do que nós estarmos a improvisar cada um dos treinos. Se nós tivermos um treinador, se tivermos alguém que nos oriente, que faça um plano adequado à nossa condição física e aos objetivos que nós temos, muito melhor. Mas se não tivermos essa capacidade de termos esse plano, então se seguirmos um plano genérico da internet é muito melhor do que estar a improvisar. E, portanto, este é um erro que vai fazer com que vocês não consigam evoluir muito, e basta ir à internet, existem centenas de planos que vocês podem obter, podem falar com os vossos amigos e encontram um plano que seja mais ou menos adequado àquilo que vocês conseguem correr, e portanto com isso vão evoluir bastante, porque estão a diversificar estímulos, e é isso que vai fazer com que evoluam. Para finalizar este teatro de horrores, de erros que eu cometi ao longo dos primeiros anos em que comecei a correr, aquele erro que quase todos os corredores cometem é, uns dias antes da prova, fazer o treino para simular a prova. Ou seja, se eu vou fazer uma prova de 10 km, então eu vou fazer um treino de 10 km a dar o máximo como pretendo fazer na prova. E isso o que vai acontecer em quase 99% dos casos é que vão fazer muito melhor resultado nesse treino do que na prova. Porque vão se cansar imenso naqueles 2, 3 dias antes da prova ao fazer um treino tão intenso, que depois chegam à prova e não têm capacidade de recuperação e, portanto, vão fazer um pior resultado, vão sofrer muito mais. E, portanto, não fazer treinos para replicar as provas. Para provas de 5 km ou 10 km, esse erro acaba por não ser muito grave,
mas há muitos corredores que vão fazer uma meia maratona num fim de semana e no fim de semana antes vão fazer 21 quilómetros ao mesmo ritmo que pretendem fazer a prova no fim de semana seguinte. Isso é um erro que é muito mau, é muito grave fazer esse tipo de erro, porque depois o que vai acontecer é que ficam muito cansados porque deram o vosso máximo, não conseguem recuperar ao longo da semana e então chegam ao dia da prova e vão depois fazer um pior resultado. Esse erro para 21 km, para a meia maratona, nunca o cometi, confesso, mas para os 10 km fiz várias vezes esse erro. Depois paguei caro porque depois cheguei à prova e tive piores resultados. E portanto, o objetivo deste vídeo era mostrar que existem alguns erros que nós podemos evitar e na maior parte das vezes nós cometemos esses erros não é por nada de mal, é mesmo por pensarmos que estamos a fazer bem. Se vou fazer uma prova, então vou ver antes qual é que é o ritmo que eu aguento essa prova, então vou fazer um treino que é uma réplica da prova. Isso parece ter lógica, mas acaba por depois colidir com a recuperação que nós não vamos ter depois tempo de recuperar. E, portanto, existem muitos erros que se cometem. O objetivo era mostrar que, mesmo nós que estamos aqui a tentar explicar como é que se devem fazer as coisas, claro que não temos verdades absolutas, mas cometemos esses erros, verificamos que esses erros aconteceram e queremos ajudar os corredores a não cometer esses erros. Claro que vamos sempre cometer erros, mas se pudermos evitar alguns já não é mau. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, ponham nos comentários destes erros todos que eu cometi, quantos é que também fizeram, quais foram os erros que também cometeram. E agora não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito, deixem o vosso joinha e até à próxima e bons treinos.